Um menino de 12 anos, sozinho no mundo, depois de perder o pai e a mãe em menos de um ano, se vê à beira do desespero em uma noite de inverno frio e silencioso. Sem família, sem futuro, sem ninguém que bata à sua porta, ele cai de joelhos diante de uma imagem de Carlo Acutis, um jovem beato que morreu aos 15 anos e que também conheceu a dor de se sentir incompreendido. O que acontece nas horas seguintes vai sacudir não apenas a vida desse menino, mas a de todos ao seu redor, de uma forma que nenhuma lógica humana consegue explicar completamente. Se esse tipo de história toca o seu coração, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhuma publicação. E nos conte, de onde você está assistindo? Deixe nos comentários a sua cidade e o seu país. Essa comunidade cresce porque pessoas como você fazem parte dela. O quarto cheirava a mofo e a madeira velha. Era o tipo de cheiro que se gruda na roupa, que entra pelo nariz e desce até a garganta como algo vivo, insistente, como se a própria casa estivesse apodrecendo por dentro junto com tudo que já havia sido bonito naquelas paredes. Mateus tinha 12 anos e dormia, quando conseguia dormir, em um colchão fino que ficava no canto do quarto dos fundos do abrigo municipal de Santo André. Era um abrigo que a prefeitura chamava de lar temporário, mas que para a maioria das crianças que ali viviam, havia se tornado a única definição de lar que elas conheciam. Mateus havia chegado ali 8 meses antes, em março, quando uma assistente social de cabelos curtos e olhos cansados bateu à porta do apartamento onde ele morava com a avó, 2 dias depois que ela foi levada de ambulância e não voltou mais. A avó chamava-se Irene. Tinha 72 anos, mãos que cheiravam a erva doce e o costume de cantar músicas antigas enquanto lavava a louça. Mateus não havia visto o corpo. A assistente social lhe disse que ela tinha ido para um lugar melhor. Mateus queria acreditar nisso, mas a frase soou como algo que os adultos dizem quando não sabem mais o que dizer. Antes da avó, havia sido o pai. Antes do pai, havia sido a mãe. A mãe morreu quando Mateus tinha 7 anos. Uma doença que os médicos chamavam por nomes compridos, cheios de sílabas, que não cabiam bem na boca de uma criança. O pai chorou na porta do hospital e depois nunca mais chorou na frente do filho. Mas Mateus ouvia à noite, do quarto pequeno que eles compartilhavam no apartamento alugado, o som abafado de um homem que tentava ser forte e não conseguia. O pai se chamava Roberto, trabalhava em uma gráfica. Gostava de futebol às sextas-feiras e de comer pão com manteiga antes de dormir. Quando Mateus completou 10 anos, Roberto acordou com uma dor no peito que não passou. O SAMU demorou 22 minutos, os 22 minutos mais longos da vida de Mateus. Depois disso, foi a avó. E depois da avó, o abrigo. O abrigo tinha 23 crianças. Algumas choravam à noite, outras haviam parado de chorar há muito tempo, e isso era mais assustador do que qualquer choro. Havia uma televisão na sala comum que ficava ligada até às 10 da noite. E um cheiro de comida frita que impregnava tudo. As cortinas, os uniformes, o cabelo das crianças. As funcionárias eram, em sua maioria, mulheres de meia idade que cumpriam turnos de 8 horas e que carregavam nos ombros o peso de uma profissão que o mundo inteiro fingia não existir. Algumas eram gentis, outras eram apenas cansadas. Mateus não culpava nenhuma delas. O que Mateus sentia, nos primeiros meses, era uma coisa difícil de nomear. Não era exatamente tristeza, porque tristeza é algo que você sente em relação a algo específico. Era mais parecido com um vazio de bordas irregulares que ficava bem no meio do peito, entre o estômago e o coração. Um espaço onde antes havia vozes conhecidas, cheiros familiares, a sensação de que alguém saberia onde você estava se você sumisse por uma tarde. Ele não tinha amigos no abrigo.
Tinha colegas, que é uma coisa diferente. Tinha uma professora na escola pública ali perto que às vezes o olhava com uma expressão de quem está prestes a dizer algo importante e então decidia não dizer. Tinha uma psicóloga que vinha às terças-feiras e perguntava como ele estava se sentindo e ele respondia bem, porque era mais simples do que a verdade. A verdade era que ele não estava bem. A verdade era que algumas noites ele ficava deitado de olhos abertos, olhando o teto descascado, e sentia que era como se Deus tivesse virado o rosto para o outro lado. Foi numa dessas noites, uma quinta-feira de julho, com um frio que entrava pelas frestas da janela mal vedada, que Mateus encontrou o santinho. Estava enfiado entre as páginas de um livro de história que alguém havia deixado na prateleira da sala de estudos. Um papel plastificado, do tamanho de um cartão, com a imagem de um rapaz jovem de cabelos escuros, sorrindo levemente, segurando um rosário. Havia uma legenda embaixo. Beato Carlo Acutis, 1991-2006. Amigo de Jesus na era da internet. Mateus ficou olhando para aquele rosto por um longo tempo. Carlo Acutis tinha 15 anos quando morreu. Uma leucemia fulminante. O santinho dizia que ele havia passado boa parte da sua curta vida catalogando milagres eucarísticos ao redor do mundo, criando sites, usando o computador não para se distrair do essencial, mas para aproximar outras pessoas do essencial. Havia uma frase no verso do cartão que Mateus leu 3 vezes seguidas. A tristeza é o olhar voltado para si mesmo. A felicidade é o olhar voltado para Deus. Ele não sabia ao certo o que pensar. Ele tinha 12 anos e não havia rezado de verdade desde o enterro do pai, quando um padre que ele nunca havia visto leu uma oração genérica sobre ressurreição e paz eterna, enquanto a chuva batia no telhado do cemitério. Mas havia algo naquele rosto, naquele sorriso de rapaz, que poderia ser seu colega de escola, que o fez parar. Mateus guardou o santinho no bolso do pijama. Naquela noite, no escuro do quarto, com o ronco leve de outro menino de 8 anos, dormindo na cama ao lado, Mateus tirou o cartão do bolso e segurou com as 2 mãos. Não sabia bem o que dizer. Não tinha um texto decorado. Não tinha uma fórmula. Tinha apenas o vazio de bordas irregulares bem no meio do peito e uma vontade esquisita de que alguém ouvisse. Então ele falou em voz baixa, quase sem som, mais para dentro do que para fora. Falou para Carlo. Disse que sabia que aquilo podia ser bobagem. Disse que não tinha mais ninguém. Disse que o pai havia morrido, que a mãe havia morrido, que a avó havia morrido e que ele estava com medo de que todo mundo que ele amasse fosse embora e que talvez o problema fosse ele próprio. Talvez houvesse algo nele que afastava as pessoas ou que as tornava frágeis, que as quebrava. Disse que estava com frio. Disse que não queria mais nada grandioso, não queria riqueza nem fama, queria apenas uma coisa pequena e concreta, queria sentir que alguém sabia que ele existia, queria que alguém batesse na porta. Depois ficou em silêncio. O quarto estava escuro. Lá fora havia o barulho distante de um carro, o latido de um cachorro, o vento passando por baixo da porta. Mateus fechou os olhos e sentiu o sono chegar devagar, como uma maré preguiçosa, e dormiu. Sonhou com o pai. Roberto estava sentado à mesa da cozinha do apartamento antigo, comendo pão com manteiga, e sorria do jeito que sorria quando estava de bem com o mundo. No sonho, Mateus se sentou à mesa também, e o pai passou a mão no seu cabelo sem dizer nada. Mas esse nada tinha um peso. Um calor, uma textura, e quando Mateus acordou, sentiu que havia chorado durante o sono, porque as bochechas estavam úmidas. Eram 6h15 da manhã. Então, as batidas começaram. Eram 3 pancadas firmes na porta do abrigo. Não era o toque nervoso de quem pede socorro, nem o toque rotineiro de um entregador. Era um toque pausado, deliberado, quase cerimonioso, como se quem batia soubesse exatamente onde estava e o que estava fazendo ali. Mateus ouviu a funcionária do turno da manhã, Dona Conceição, arrastando os chinelos pelo corredor.
Ouviu o barulho da grade sendo aberta, a fechadura girando. Ouviu vozes. Uma voz que ele não reconheceu, e depois a voz de Dona Conceição dizendo: "Espera aqui que eu vou chamar a diretora." Ouviu passos apressados. Ouviu a diretora, Dona Fátima, saindo do seu quarto com voz ainda embaçada de sono. Ouviu mais vozes, um silêncio. E então Dona Conceição bateu na porta do quarto dos meninos maiores e disse: "Mateus, levanta, tem alguém aqui que quer te ver." Ele ficou imóvel por alguns segundos. Pensou que havia entendido errado. Repetiu as palavras na própria cabeça, como se fosse uma língua estrangeira. "Tem alguém aqui que quer te ver." Levantou devagar. Colocou o moletom que estava em cima da cadeira, calçou o tênis sem amarrar e saiu para o corredor. Na sala de entrada do abrigo havia uma mulher. Ela devia ter uns 50 e poucos anos. Cabelos grisalhos presos em um coque simples, óculos de armação redonda, uma mala de rodinhas ao lado, um casaco de lã cor de musgo e nos olhos uma expressão que Mateus não soube classificar imediatamente. Algo entre ansiedade e alívio, como alguém que chegou ao lugar certo depois de uma viagem muito longa. Dona Fátima estava de pé ao lado dela, com uma expressão que também era difícil de ler. Havia papéis na mão da diretora. A mulher olhou para Mateus e os olhos dela brilharam de um jeito que as pessoas ficam quando estão tentando não chorar. Ela disse: "Você é Mateus Roberto Ferreira?" Ele disse que sim. Ela disse: "Eu sou Leonor, Leonor Acosta. Eu era amiga da sua mãe." O silêncio que se seguiu era o tipo de silêncio que não existe em filmes, porque em filmes sempre há uma trilha sonora preenchendo os espaços. Ali havia apenas o barulho do relógio de parede da sala de entrada e, ao longe, o canto de um pássaro que não se importava com nada de tudo aquilo. Mateus não disse nada, porque não havia palavras. Havia apenas uma coisa quente e apertada subindo do peito para a garganta. Leonor continuou devagar, como se tivesse ensaiado cada palavra, mas mesmo assim sentisse o peso delas. Disse que havia morado no mesmo bairro que a mãe de Mateus, quando as duas eram jovens, antes do casamento, antes de tudo. Que tinham sido próximas durante anos, que o tempo e a distância as haviam separado, como o tempo e a distância fazem com tanta gente. Que ela havia ido morar em Portugal quando tinha 35 anos, por causa do trabalho do marido. Que ficou sabendo da morte da mãe de Mateus tardiamente, por uma amiga em comum, e que naquela época já era tarde para qualquer coisa prática. Que ficou sabendo da morte do pai anos depois, também de longe. Que tentou, através de contatos aqui e ali, descobrir o paradeiro do menino, mas os caminhos eram complicados, as informações eram fragmentadas, e a burocracia era o tipo de parede que cansa quem é forte e destrói quem já está fraco. Mas ela não havia parado. Disse que foi o marido quem a encorajou a continuar buscando, que eles não tinham filhos próprios, que a história de Mateus era uma coisa que ela carregava há anos como uma pedra pequena, mas pesada, bem no centro das costas. Que havia contratado uma advogada especializada em direito de família. Que havia passado os últimos 5 meses enredada em papeladas, certidões, declarações, vistos, e que havia chegado ao Brasil 3 dias antes e passado esses 3 dias tentando localizar o abrigo certo, porque havia mais de um com o nome parecido na região. Mateus ouvia tudo isso de pé no centro da sala, com os tênis desamarrados, e sentia que o chão sob seus pés estava se tornando algo diferente. Não exatamente firme, mas diferente, como se tivesse trocado de textura. Dona Fátima disse, com a voz cuidadosa de quem aprendeu a não criar falsas esperanças em crianças: "Mateus, a senhora Leonor apresentou toda a documentação. O processo ainda vai ter que seguir alguns trâmites legais, mas a intenção dela é formalizar a guarda e, eventualmente, a adoção." Mateus olhou para Leonor. Leonor tirou os óculos, limpou com a borda do casaco e tornou a colocar. Era um gesto de quem precisa de um segundo para se recompor. Então disse: "Eu sei que você não me conhece.
Eu sei que isso é estranho e assustador e que você não tem nenhuma razão no mundo para confiar em mim agora. Eu só vim dizer que você não está sozinho e que eu pretendo provar isso a você com o tempo, com calma, do jeito que você precisar. A coisa quente que estava na garganta de Mateus desceu de volta para o peito e se instalou ali de uma forma diferente, menos sufocante, mais parecida com algo que respira. Ele não disse nada ainda, mas assentiu com a cabeça. E esse aceno simples, aquele movimento quase imperceptível de cima para baixo, foi o primeiro fio de um tecido que levaria meses para ser completamente tecido, mas que começou ali, naquela sala fria de abrigo com cheiro de mofo e madeira velha, às 6h42 de uma manhã de julho. Nos dias que se seguiram, Leonor se instalou em um hotel a 15 minutos do abrigo. Vinha todos os dias, não forçava nada, trazia café e pão de queijo às vezes. Sentava na sala de visitas e esperava que Mateus chegasse no tempo dele. No começo, ele chegava e ficava sentado do lado oposto da mesa, respondendo com frases curtas, olhando mais para as mãos do que para ela. Mas ela não se abalava. Tinha a paciência de quem já esperou muito e entendeu que a pressa é uma forma de desrespeito. Na terceira visita, Mateus perguntou como ela havia sabido que ele estava naquele abrigo específico e não em algum dos outros. Leonor pensou um momento. Então disse que havia sido uma coincidência curiosa, que sua advogada havia consultado os registros e identificado 2 abrigos possíveis na região. Que ela havia escolhido este primeiro por um motivo simples. Era o que ficava mais perto da escola onde a avó de Mateus havia matriculado o neto antes de falecer. Pareceu o mais lógico. Ela disse isso com a casualidade de quem conta uma história de navegação, mas havia algo nos olhos dela enquanto falava, um brilho discreto, que parecia guardar um pensamento que ela escolheu não dizer em voz alta. Mateus guardou isso. Na quarta visita, ele tirou o santinho do bolso e colocou na mesa sem dizer nada. Leonor olhou para o papel plastificado e ficou em silêncio por um momento. Então disse, muito baixinho, Carlo Acutis. Mateus perguntou se ela conhecia. Ela disse que sim. Disse que havia uma paróquia em Lisboa que tinha uma devoção grande a ele. Disse que o marido, João, havia começado a rezar para Carlo Acutis no período em que eles decidiram, de forma definitiva, tentar encontrar Mateus, depois de anos de tentativas intermitentes. Que João dizia que havia pedido ao beato que abrisse os caminhos, que tirasse os obstáculos burocráticos do caminho, que guiasse os passos deles para o lugar certo. Houve um silêncio na sala de visitas que era diferente dos silêncios anteriores. Era um silêncio mais cheio, mais habitado. Mateus ficou olhando para o santinho na mesa. Então contou para Leonor o que havia feito na noite de quinta-feira. A oração sem forma, o pedido esquisito, as batidas na porta na manhã seguinte. Contou com a voz de quem sabe que a história parece grande demais para ser só coincidência, mas que também foi criado em um mundo que desconfia das histórias grandes demais. Leonor o ouviu até o fim sem interrompê-lo. Quando ele terminou, ela disse, eu não sei explicar tudo, não acho que alguém consiga, mas eu acho que algumas coisas acontecem no espaço entre o que a gente pede e o que a gente nem sabia que precisava. E acho que o Carlo entende disso. Ele era jovem, era moderno, usava computador, e ouvia música e jogava videogame, mas ele entendia que há coisas que estão além do que a gente enxerga. Mateus pegou o santinho de volta e colocou no bolso. Os meses que vieram foram um lento processo de aprender a acreditar de novo. O processo legal foi real, trabalhoso, cheio de documentos e audiências e visitas de assistentes sociais que avaliavam Leonor e João com aquele olhar profissional e necessário de quem precisa ter certeza de que uma criança vai para um lugar seguro. João veio ao Brasil 2 vezes durante o processo. Era um homem alto, de voz calma, com o hábito de escutar mais do que falar. Na primeira vez que se encontraram, João e Mateus ficaram sentados no parque perto do abrigo por quase 2 horas.
João lendo um livro e Mateus chutando pedrinhas. E ao final João disse apenas: "Não precisa ser nada diferente do que você é." E essa frase, simples demais para conter tudo que carregava, ficou com Mateus por muito tempo. Havia dias difíceis. Havia noites em que o vazio de bordas irregulares voltava, menos intenso, mas ainda presente, como uma cicatriz que coça no tempo frio. Havia momentos em que Mateus olhava para Leonor e sentia uma coisa complicada, uma mistura de gratidão e medo, porque amar alguém novo também significava ter mais alguém para perder, e ele já havia perdido tudo que amou. Foi numa dessas noites, quando já estava na casa temporária que Leonor alugou perto do abrigo, enquanto o processo corria, que ele a encontrou sentada na cozinha às 2 da manhã, com uma xícara de chá esfriando na mão, olhando pela janela. Ela não havia ouvido ele chegar. Quando percebeu a presença de Mateus, se sobressaltou levemente, então sorriu com aquele sorriso que era um pouco cansado e muito real. Ele perguntou o que ela estava fazendo acordada. Ela disse que estava pensando no irmão. Tinha um irmão que havia morrido cedo, com 23 anos, um acidente de moto. Ela tinha 16 na época. Disse que às vezes o saudosismo chegava de madrugada sem avisar, como um hóspede que não precisa bater porque já conhece a casa. Mateus sentou na cadeira ao lado. Ficaram em silêncio por um tempo, os dois olhando pela janela para a rua vazia lá fora, com o amarelo dos postes desenhando sombras no asfalto molhado. Então, muito devagar, Mateus encostou a cabeça no ombro de Leonor. Não disse nada. Ela também não disse nada, mas a mão dela se moveu e pousou no ombro dele, e ficou ali, firme e gentil, como a mão de alguém que aprendeu que às vezes a única coisa que uma pessoa precisa é saber que tem alguém do lado. Naquela noite, Mateus dormiu na cadeira da cozinha. Quando acordou, havia uma manta sobre ele. O processo legal foi concluído em novembro. A juíza era uma mulher de expressão severa e olhos atentos que havia feito várias perguntas difíceis no decorrer das audiências, perguntas sobre a capacidade de Leonor e João de oferecer estabilidade, sobre o histórico deles, sobre os planos concretos para a vida de Mateus em Portugal. Responderam a tudo. Mostraram a escola já pesquisada, o quarto preparado, o bairro com parque, a comunidade de brasileiros em Lisboa que poderia ajudar na adaptação. No dia em que a juíza assinou os documentos, Leonor chorou. João ficou de pé ao lado dela, com a mão na espinha das costas dela. Mateus ficou olhando para o papel com o carimbo do tribunal, como se precisasse ter certeza de que era real. A advogada disse parabéns. O escrivão disse parabéns. A assistente social, aquela de cabelos curtos e olhos cansados que havia levado Mateus ao abrigo em março do ano anterior, apareceu no corredor do fórum e, quando viu Mateus com Leonor, ficou parada por um momento. Então caminhou até ele e disse, muito baixinho, como se fosse um segredo entre os dois: "Eu torci muito por você." E ele soube que era verdade. A viagem para Lisboa aconteceu em dezembro, 4 dias antes do Natal. O aeroporto era barulhento e frio, cheio de gente carregando malas e reencontros acontecendo em câmera lenta pelos corredores. Mateus havia voado uma vez na vida para visitar um tio em Recife quando tinha 4 anos, mas não guardava a memória disso. Apenas a história que o pai contava sobre como ele havia ficado colado na janelinha do avião por toda a viagem, sem piscar. Dessa vez, ele ficou colado na janelinha de novo. Lá embaixo, o Brasil se encolheu em linhas de luz, quadrículas de cidade, rios que pareciam raios desenhados no escuro. Mateus ficou olhando até a cidade sumir nas nuvens. Sentiu uma coisa partida. Sentiu também uma coisa inteira. Isso é possível ao mesmo tempo, como o dia e a noite se tocando no horizonte. Leonor estava sentada ao seu lado. Ela estava dormindo, a cabeça levemente inclinada, os óculos tortos. João estava no assento do corredor, lendo.
A luz do interior do avião era suave e amarelada. O ronco dos motores era constante, uma espécie de branco no fundo de tudo. Mateus tirou o santinho do bolso, agora um pouco gasto nas bordas de tanto ser segurado. Olhou para o rosto de Carlo Acutis, aquele rapaz jovem, de cabelos escuros, que morreu aos 15 anos com um sorriso no rosto e um rosário na mão, que havia usado a internet para aproximar pessoas de algo que vai além da internet, que havia entendido, de alguma forma que não cabe em explicações simples, que o mundo espiritual e o mundo real não são dois mundos separados por uma fronteira, mas um único mundo visto de ângulos diferentes. Mateus não rezou em voz alta, mas pensou. Pensou obrigado. Pensou não sei ao certo o que aconteceu naquela noite, mas alguma coisa aconteceu. Pensou que talvez o milagre não seja o extraordinário rasgando o ordinário como um relâmpago, mas o ordinário sendo iluminado de dentro, de forma discreta e persistente, até que a pessoa que estava no escuro consiga enxergar o que sempre esteve ali. Lisboa chegou pela manhã, dourada e fria, com as pedras antigas das calçadas brilhando de orvalho e o cheiro do rio misturado com café. João foi buscar o carro. Leonor ficou com Mateus na saída do terminal, os dois olhando para a cidade que começava ali na frente, nova e antiga ao mesmo tempo. Leonor perguntou o que ele estava sentindo. Mateus pensou um momento. Disse: "Parece que eu fui ouvido." Ela assentiu como se soubesse exatamente o que ele queria dizer e talvez soubesse mesmo. O apartamento em Lisboa ficava em um bairro de ruas estreitas e pátios internos onde havia gatos dormindo em vasos de plantas. O quarto de Mateus tinha uma janela que dava para uma amendoeira e Leonor havia colocado na prateleira, sem fazer alarde, uma pequena imagem de Carlo Acutis que ela havia trazido da paróquia em Lisboa, onde costumava rezar. Mateus viu a imagem quando entrou no quarto pela primeira vez e ficou parado na porta por alguns segundos. Então entrou, colocou a mochila no chão, sentou na beira da cama nova que cheirava a roupa limpa. Olhou para a janela, para a amendoeira lá fora, para o céu que estava ficando cor de laranja no fim da tarde de dezembro. Havia um silêncio no quarto que era diferente de todos os silêncios que ele conhecia. Não era o silêncio do abrigo, que era um silêncio cheio de ausências. Não era o silêncio do apartamento da avó, depois que ela partiu, que era um silêncio que doía. Era um silêncio que respirava, um silêncio habitado. Da cozinha vinha o barulho de Leonor abrindo armários, arrumando coisas, e o som da voz de João perguntando se havia azeite. Era o som mais simples e mais cheio que Mateus havia escutado em muito tempo. Era o som de uma casa com gente dentro. Nas semanas que se seguiram, Mateus foi encontrando o ritmo de uma vida nova, da forma como se aprende a nadar em água fria, com hesitação primeiro, depois com um certo espanto de que o corpo sabe o que fazer. A escola nova foi difícil no começo. A língua portuguesa era a mesma, mas os sotaques e as expressões e as gírias eram mundos diferentes. E havia aquele período particular de adaptação em que você ainda não sabe bem onde está, mas já sabe que não está mais onde estava. Havia um menino na turma chamado Tomás, filho de pais angolanos, que falava rápido e ria alto, e que no terceiro dia convidou Mateus para jogar bola no recreio sem nenhuma cerimônia, como se fosse o gesto mais natural do mundo. Era o gesto mais natural do mundo. Leonor o levou à paróquia uma tarde de sábado. Não de forma obrigatória, deixou claro que era um convite e não uma imposição. Havia uma exposição pequena sobre Carlo Acutis naquela paróquia, painéis com a história do Beato, imagens dos milagres eucarísticos que ele havia catalogado, uma breve linha do tempo de uma vida curta e intensa. Mateus caminhou pelos painéis devagar, lendo cada texto com atenção. Havia uma frase que chamou sua atenção. Todos nascem originais, mas muitos morrem cópias. Era uma coisa que Carlo havia dito. Mateus ficou olhando para ela por um tempo longo.
Havia também uma foto de Carlo jogando videogame, com um sorriso diagonal, despretensioso, a expressão de um menino comum que havia encontrado uma forma incomum de ser extraordinário, sem nunca tentar parecer extraordinário. Mateus saiu da paróquia com algo que levaria tempo para nomear adequadamente, mas que naquele momento parecia a sensação de ter encontrado, em um contexto completamente inesperado, alguém que entendia. Os meses em Lisboa foram uma construção gradual. Havia os momentos difíceis, e ele os teve, porque a dor de perder pai e mãe e avó não some com uma nova casa e uma nova família. Ela se transforma, se incorpora, passa a fazer parte de quem você é de uma forma diferente, menos aguda, mais parecida com uma memória do que com uma ferida aberta. Havia noites em que ele sonhava com o pai na cozinha comendo pão com manteiga. Havia tardes em que sentia a falta da avó de uma forma física, como se o espaço ao seu lado estivesse levemente incompleto. E havia, misturadas a tudo isso, manhãs de sábado em que João ensinava Mateus a fazer ovos mexidos com a quantidade certa de manteiga e tardes em que Leonor o ajudava com o dever de matemática na mesa da sala, e jantares em que os três ficavam conversando até tarde sobre qualquer coisa e sobre nada. E esses momentos não apagavam os outros, mas existiam ao lado deles, no mesmo espaço, no mesmo coração, capaz de guardar muitas coisas ao mesmo tempo. Em março, quando Mateus completou 13 anos, Leonor perguntou o que ele queria como presente. Ele disse que queria uma coisa pequena e uma coisa grande. A coisa pequena era uma réplica melhor do Santinho de Carlo Acutis, uma versão mais resistente, que não se gastasse nas bordas. A coisa grande era ir ao cemitério onde os pais eram enterrados antes de voltar definitivamente a Portugal. Leonor ficou em silêncio por um momento. Então disse: "Está feito." Vieram ao Brasil naquele mesmo mês. Foram ao cemitério numa manhã de céu branco e luz difusa. Mateus ficou de pé diante das duas lápides durante muito tempo sem dizer nada. João e Leonor ficaram a alguns passos de distância, deixando aquele espaço como se soubessem que ele pertencia a Mateus sozinho. Ele não chorou, não de início. Ficou apenas olhando, lendo os nomes, as datas, aquelas informações secas que tentam resumir uma pessoa em números e que nunca conseguem. Então tirou do bolso o novo santinho de Carlo Acutis e colocou com cuidado entre as flores que havia na base da lápide do pai, flores que alguém havia deixado, talvez um colega do trabalho, talvez algum vizinho que ainda se lembrava. Então chorou. Chorou com a tranquilidade de quem sabe que o choro não é uma fraqueza, mas uma forma de honrar o que foi real. Chorou por Roberto, que comia pão com manteiga e ouvia futebol às sextas-feiras. Chorou pela mãe, cujo rosto ele lembrava principalmente pelas fotografias. Chorou pela avó Irene, que cantava músicas antigas enquanto lavava a louça. Chorou por tudo que havia perdido e que nenhuma nova família poderia devolver. E chorou também de gratidão, que é um sentimento complexo e às vezes doloroso, porque ser grato pela nova vida não significa ser indiferente à vida que ficou para trás. João se aproximou quando o choro diminuiu e ficou de pé ao lado de Mateus em silêncio. Depois de um tempo, colocou uma mão firme no ombro do menino e ficou assim, sem dizer nada, presente da única forma que importava. Na volta ao aeroporto, Mateus dormiu no banco traseiro do carro, a cabeça pousada no vidro da janela. Leonor olhou para ele pelo espelho retrovisor e disse para João, muito baixinho: "Ele vai ficar bem." João respondeu: "Já está ficando." De volta a Lisboa, a vida continuou sendo construída. Mateus foi se tornando um menino de dois mundos. O do Brasil, que carregava dentro de si como uma língua materna do coração, e o de Portugal, que ia se tornando cotidiano, familiar, cheirando a erva cidreira no quintal do vizinho e ao pão que Leonor comprava na padaria da esquina nas manhãs de domingo. Tomás virou amigo de verdade, o tipo de amigo com quem você divide silêncios e não apenas conversas.
A professora de português descobriu que Mateus escrevia bem e o incentivou a participar de um concurso de redação da escola, e ele ficou em segundo lugar com um texto sobre o que é ter saudade de alguém que você não pode mais abraçar. A professora disse que havia algo na forma como ele escrevia que parecia uma luz vindo de dentro para fora. Ele guardou isso. Num domingo de outubro, quase um ano depois da primeira vez que Leonor havia batido à porta do abrigo, Mateus sentou à mesa do café da manhã e olhou para o pão com manteiga que havia preparado para si mesmo e sentiu uma coisa estranha e familiar ao mesmo tempo, como uma memória que de repente se torna presente, e ficou em silêncio por um momento, e então disse para Leonor, que estava de costas no fogão fazendo café: "Acho que meu pai estaria feliz." Ela se virou. Havia algo nos olhos dela que era difícil de olhar diretamente, do tipo de coisa que é bonita demais para ser suportada por muito tempo. Ela disse: "Tenho certeza de que está." Mateus comeu o pão com manteiga, e foi exatamente como deveria ser. A imagem de Carlo Acutis ficou na prateleira do quarto de Mateus por todos os anos que se seguiram. Ela esteve lá quando ele teve a primeira prova difícil da escola nova e ficou acordado estudando até tarde com a luz do abajur amarelo iluminando as páginas. Esteve lá quando ele brigou com Leonor por algo idiota, que ele depois pediu desculpas e ela disse que as desculpas eram desnecessárias, mas que ela as aceitava assim mesmo. Esteve lá quando João ficou doente por alguns meses com algo que assustou todo mundo, mas que passou, passando por um fio. E Mateus ficou do lado da cama do hospital, lendo em voz alta para distrair, como havia visto a avó fazer uma vez para ele quando ele tinha febre. Esteve lá em todas as manhãs comuns e em todas as noites difíceis. Aquele rosto jovem, de sorriso discreto, que parecia dizer, sem palavras, que é possível ser profundamente humano e, ao mesmo tempo, estar voltado para algo maior, que a fé não é fuga do mundo, mas uma forma diferente de habitá-lo, que rezar não exige uma linguagem perfeita, nem uma vida sem dúvidas, exige apenas honestidade, exige a coragem de dizer "eu preciso de ajuda" em voz baixa no escuro. No dia em que Mateus completou 15 anos, a mesma idade com que Carlo Acutis havia morrido, ele ficou olhando para a imagem por um longo tempo antes de dormir. Pensou em quanto havia acontecido em 3 anos. Pensou em como a vida tem uma capacidade perturbadora e milagrosa de se reconstruir em formas que nenhuma pessoa sozinha poderia projetar. Pensou na oração sem forma daquela noite de julho, no vazio de bordas irregulares, nas batidas na porta de manhã cedo. E pensou que às vezes o que parece o fim de tudo é apenas o lugar de onde um novo começo vai partir. Que às vezes o silêncio de uma noite é exatamente o que precisa vir antes de uma porta que bate, que às vezes a coisa mais real que existe é aquilo que não tem explicação completa e que aprender a viver com isso, a acolher o mistério sem tentar dissecá-lo até matar o que havia nele de vivo, é talvez uma das formas mais honestas de atravessar o mundo. Mateus apagou a luz do abajur. O quarto ficou na penumbra do luar, entrando pela janela, a amendoeira lá fora balançando levemente com o vento de outono de Lisboa. E ele dormiu com a paz de quem foi ouvido. A história de Mateus é a história de que nenhuma oração sincera fica sem resposta, mesmo quando a resposta chega de um jeito que não esperávamos, em um horário que não pedimos, pela mão de uma pessoa que não conhecíamos ainda. É a história de que os que partem não nos abandonam de vez, que o amor dos que ficam pode ser real, mesmo sem ter nome de família, e que a fé não precisa ser grandiosa para ser verdadeira. Carlo Acutis viveu 15 anos e encheu esses 15 anos de uma presença que ainda hoje bate às portas de quem mais precisa. E às vezes essa batida chega exatamente na manhã seguinte à noite mais escura. Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E nos diga nos comentários de onde você está assistindo.
sua cidade, seu estado, seu país. Cada comentário é uma presença real, e esse canal cresce porque pessoas de verdade estão do outro lado.